Bom, exatamente. A partir do princípio que o Espiritismo é uma ciência de observação e que, partindo do axioma que todo efeito tem uma causa, Kardec vai dizer, inclusive lá no túmulo de Allan Kardec, que recentemente nós gravamos, está escrito lá no frontispício do pedestal: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há que ter uma causa inteligente. Então, quando Kardec vai observar o fenômeno da manifestação dos espíritos, que naquela época ainda não se sabia o que era, não é? Então, o fenômeno da mediunidade, os fenômenos físicos, das batidas que ocorriam, não somente em Paris, mas nas sociedades europeias, os fenômenos da brincadeira do copo, por exemplo, que respondia às questões dos circunstantes através de apontar uma letra ou outra até formar frases. Os fenômenos das chamadas mesas girantes, as mesas devidamente acionadas, colocadas próximas a um alfabeto, elas dançavam também indicando as letras. A cestinha de vime, onde se amarrava uma pena com a tinta, ainda daquela tinta, daquele sistema de tinteiro, não é? E as pessoas ali, apondo a mão na cestinha de vime, aquela caneta tinteiro ia escrevendo, e assim sucessivamente, os fenômenos de vozes diretas, os fenômenos de materialização dos espíritos através de médiuns específicos. Tudo isso foi observado por Allan Kardec. E aí veio uma conclusão óbvia. Como os efeitos eram inteligentes, a causa só poderia ser inteligente. E daí decorreu a conclusão da lógica espírita, da ciência espírita, de que esse efeito inteligente, que era a manifestação mediúnica, a manifestação em vários aspectos, em várias modalidades, nada mais era do que fruto da ação de uma inteligência desencarnada, desenfaixada do corpo físico. E essa inteligência, portanto, Allan Kardec vai chamar de espírito, porque é ensinado a ele, e ele faz também, ele tem também o seu sistema de filtragem das mensagens que recebia. Não é? Ele vai ter um método científico para aprovação das respostas que ele obtinha de vários médiuns, através de vários espíritos comunicantes, em várias cidades da França, da Bélgica e até além. Né? Nós sabemos, por exemplo, que ele teve até a colaboração de pessoas no Brasil, que recebiam espíritos, mandavam mensagem para ele. E disso tudo, ele tira um substrato da inteligência manifestante, que eram os espíritos, e então conclui a respeito de um princípio básico da doutrina espírita, que é o princípio da imortalidade da alma. Então, aqueles seres inteligentes que estavam se manifestando através dos fenômenos presenciados por ele e por todos aqueles que conviviam no círculo de pesquisa dele, eram espíritos humanos desencarnados. E aí vai decorrer, então, este princípio básico. A imortalidade é a qualidade ou condição do ser humano imortal, de duração perpétua. Resume a pré-existência da alma, a existência na Terra e a sobrevivência do ser, que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, mas no espiritismo encontra a sua demonstração positiva e prática. Assim, a imortalidade da alma humana é a qualidade atribuída a esta mesma alma, pela qual ela sobrevive indefinidamente ao fenômeno da morte física, em múltiplas existências,
conservando as suas características pessoais, individuais, a sua individualidade como ser evolutivo, não é? E daí, dessa conclusão a respeito da imortalidade da alma como uma verdade, um princípio básico da doutrina dos espíritos, vem essa diferença fundamental entre espiritualismo e espiritismo, que vai fundamentar a razão pela qual Allan Kardec fez questão de fazer essa diferenciação. Como ele disse que a sobrevivência do ser tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática. Por quê? Porque o espiritualismo já existia há milhares de anos. Não é? O espiritualismo é apenas aquilo ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Então, todas as religiões antigas do passado, seja na Ásia, não é? No Oriente Médio, na África, no Egito, por exemplo, não é? Seja também na Europa, os nórdicos, por exemplo, como os vikings, os eslavos, enfim, todos os gregos, os romanos, os celtas, os celtíberos, os bretões, aqueles ligados, que está inclusive na história de Kardec, os druidas da Bretanha, das Gálias, né? Todas essas religiões, depois aquelas que vieram com os hebreus, antes deles também os zoroastras, enfim, todas elas são doutrinas dogmáticas espiritualistas, que todas elas creem na sobrevivência da alma após a morte do corpo. E nisso elas não se diferenciam do espiritismo, que também crê na sobrevivência da alma após a morte do corpo, que é a imortalidade da alma, é um princípio básico. Então, esse princípio básico, ele é espiritualista. Mas, qual que é a diferença? A diferença é que, se o espiritualismo é apenas uma força ou um conceito que se opõe ao materialismo, que o materialismo é o nada, é a vida só da Terra, a vida material, que não teve início, ou seja, tem início apenas no nascimento do corpo, não é? E que terá fim na morte do corpo físico, e depois da morte não tem nada, é o nada. Isso é o materialismo. O espiritualismo não, é a crença na sobrevivência da alma. E por isso mesmo, no caso do espiritismo, no caso do espiritualismo, ele é teórico e dogmático porque ele não tem ainda uma prova concreta. Com o espiritismo é o contrário. O espiritismo, ele demonstra de forma positiva e prática, através do fenômeno da mediunidade, a sobrevivência da alma após o corpo. E nós temos como maior prova da sobrevivência da alma após o corpo, a morte do corpo, a obra, a tarefa hercúlea, a tarefa gigantesca de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que é a figura mais próxima nossa, não é? A respeito desse assunto, uma obra que já tem 537 livros publicados, como fruto de sua própria mediunidade, em seus múltiplos aspectos, em suas múltiplas formas. Quer dizer, o fenômeno da mediunidade em Chico Xavier abordou todas as modalidades mediúnicas conhecidas. Então, seja na psicografia mecânica, semimecânica, intuitiva, seja na psicofonia, que é a mediunidade da fala, seja na psicometria, que é a mediunidade da percepção das energias dos objetos, não é? Seja na clarividência, que ele via os espíritos, e na clareaudiência, que ele ouvia os espíritos e transcrevia o que ele via e ouvia no papel, como ocorreu, por exemplo, com as declamações dos poetas brasileiros e portugueses que se apresentavam diante dele. Seja através de fenômenos físicos,
de que ocorriam normalmente na vida dele, fenômenos de cheiros, cheiros de perfumes de rosas, cheiros de éter curativo, não é? Seja no fenômeno da materialização. Ele também foi médium de materialização. Durante 3 ou quase 4 anos em Pedro Leopoldo, lá na casa dele, que é a casa de Chico Xavier, e depois no Grupo Espírita Meimei, os espíritos se materializavam luminosamente, conversavam com os circunstantes de forma muito clara. Nós tivemos materialização de Meimei, materialização de Emmanuel, materialização de Dr. Bezerra, materialização de André Luiz. Vejam só, tudo isso através do Chico Xavier. E as pessoas testemunharam isto. Então, é, sem dúvida nenhuma, a prova científica, a prova que não deixa de ser teórica e passa a ser positiva e prática da sobrevivência do espírito após a morte. Agora, o mais sensacional fenômeno mediúnico de Chico Xavier, sem dúvida nenhuma, João Pedro, foi a consolação da tarefa dos espíritos comuns como nós, que ao desencarnarem por acidentes de carro, de moto, seja afogados, acidentes de avião, vinham através de Chico Xavier em Pedro Leopoldo até 1958 e Uberaba a partir de 1959 até 2002, durante 75 anos ininterruptos, a conversar com seus parentes na Terra. E nós fizemos um cálculo, eu e Bacelli, por exemplo, que cada manifestação, cada reunião pública tinha, em média, 10 mensagens privativas, consoladoras. Cada mensagem dessa tinha uma média de 130, 140, 150 páginas, com detalhes inquestionáveis da identificação dos espíritos comunicantes. E ali, as famílias, e a maioria dessas famílias nem espíritas eram, não é? Eram famílias católicas, protestantes, judias, famílias hindus, famílias budistas, famílias sem religião. E ao saírem ali daquelas reuniões, que eu presenciei por mais de 20 anos, saíam dali absolutamente convencidas de que tinham acabado de ter contato com seu ente querido no além. Ou seja, a prova, a demonstração positiva e prática da imortalidade da alma.